crianças, tudo bem? Que bom estarmos aqui nessa tarde de domingo, na nossa evangelização da nossa Casa Espírita Dr. Herman. Que alegria recebê-los aqui para mais um dia de reflexão. Então agora nós vamos ler o Evangelho, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procuram resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrias e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido por causa da diferença de caracteres e aptidões, que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e ao empreendimento útil. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente segundo as necessidades. Vamos agora nos harmonizar e vamos elevar os nossos pensamentos para a nossa prece. Senhor Jesus, amado Mestre, querido amigo, abençoa-nos, Senhor, nessa tarde, que possamos aqui sairmos com os nossos corações harmonizados, cheios de fluidos de amor, e que a espiritualidade amiga possa nos conduzir ao melhor entendimento da reflexão e do estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos refletir, crianças, sobre o nosso livro dos Espíritos, a Lei de Igualdade. E aí Kardec vem trazer para a gente uma informação sobre a igualdade diante do túmulo. E são duas perguntinhas, a 823 e a 824, que fala sobre a questão da gente, naquele último momento que a gente às vezes perde uma pessoa amada e querida, e a gente faz, aquele monumento fúnebre, que a gente coloca aquelas coisas muito grandiosas, às vezes, no cemitério, porque quem tem condição faz, e aí coloca aquelas pedras grandes, aqueles monumentos, e aí será que isso é necessário? E aí Kardec pergunta aos espíritos, não é nem questão de curiosidade, é uma questão da gente refletir se existe essa necessidade ou não, se isso modifica alguma coisa. E Kardec pergunta assim: de onde se origina o desejo de o homem perpetuar sua memória através dos monumentos fúnebres? O último ato de orgulho, os espíritos respondem, a questão mesmo de orgulho. E ele pergunta, mas em geral a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais ao fato de os parentes quererem honrar a memória do defunto do que a vontade do próprio defunto? Aí os espíritos respondem: orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É pelo amor próprio e para o mundo, e também para fazer ostentação de sua riqueza. Acreditas que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque este apenas pode colocar uma flor sobre o seu túmulo? Credes que o mármore salve o esquecimento àquele que foi inútil na terra? Então, crianças, o que Kardec e os espíritos vêm trazer para a gente? Tem aquele que tem uma condição financeira que fazem, aquelas pessoas fazem aquelas coisas
grandes, são enormes no cemitério, mas a gente sabe que como espírito a gente não precisa disso. E aí aquela pessoa que é pobre, significa que vai lá, só botou uma flor, ele ama menos o seu ente querido? Não. Às vezes a gente vai lá e faz aquelas coisas grandiosas, gasta aquilo tudo com coisas materiais, e o espírito nem está ali mais, a pessoa nem lembra depois do próprio ente que partiu, não envia uma prece, não envia um pensamento positivo, e aquilo ali é só para poder mostrar que de repente você ama. E a gente sabe que para demonstrar amor não precisa de nada grandioso, material. Né? Nós como mães, né, que hoje é dia das mães, nós como mães, a gente gosta às vezes daquele bilhetinho do filho que lembrou, aquele desenho, aquele coraçãozinho bonitinho, tortinho que vocês fazem, mas que é de coração e a gente ama. E às vezes isso vale muito mais do que um presente que é comprado no shopping. Então essas lembranças, isso vale mais, né? Uma prece enviada ao seu amado e ente querido que partiu, que foi para o plano espiritual, vale muito mais do que uma lembrança com pedras de valor. E aí eu vou mostrar um videozinho para vocês e a gente volta mais um pouquinho aqui para conversar. Natureza espiritual. Num lindo dia de sol, as crianças foram felizes e animadas para o encontro de evangelização. Menos o Maurício, que chegou triste. Mas o que foi que aconteceu, Maurício? Estou muito triste, porque meu avô, que estava doente no hospital, acabou morrendo de coronavírus. Poxa, que triste! Mas isso faz parte da vida. O que morre, na verdade, é o nosso corpo físico. Corpo físico? Sim, é o corpo que conseguimos sentir, enxergar e tocar. O nosso espírito retorna para o plano espiritual. As crianças ficaram pensativas. Nós também somos espíritos? Somos sim. Para estarmos vivos aqui na Terra, o nosso corpo deve estar ligado ao nosso espírito. Pois o que somos mesmo é espíritos, criaturas de Deus, porém ligados a um corpo físico. O que faz essa ligação é o nosso perispírito, que nos mantém ligados por toda a nossa vida. Assim, desde que estamos na barriga da mamãe, já estamos desta forma. Daí, podemos nascer, crescer, aprender um monte de coisas nessa vida e morrer, para voltar ao plano espiritual, pois foi de lá que viemos. O avô de Maurício teve que se despedir, pois já havia completado as suas etapas de aprendizado nesta vida. Chegando lá, ele irá aprender mais coisas e se preparar para voltar novamente aqui para a Terra. Porém, nascendo em um novo corpo físico, novinho em folha. Poxa, que legal que vovô irá voltar! Isso mesmo, mas geralmente demora bastante tempo. Tia Mônica, então quer dizer que nós vamos viver muitas vidas nesse planeta? Vamos sim, Laurinha. Vamos viver e já vivemos muitas outras. Cada vida aqui na Terra chamamos de encarnação. Mas por que precisamos de tantas encarnações assim? Porque temos muito que aprender e a Terra é como uma escola para nós. Deus nos criou simples e ignorantes e conforme vamos vivendo, vamos aprendendo. Nós aprendemos o tempo todo, em casa, na escola, brincando, convivendo com outras pessoas e principalmente nos momentos difíceis da vida. E as pessoas nem sempre estão no mesmo nível de aprendizado. Há aqueles que conseguiram aprender bem pouco e geralmente escolhem fazer o mal. E há outras que já aprenderam tanto e evoluíram bastante. Estas sempre querem fazer o bem e gostam de ajudar os outros a escolherem o bem. Interessante, o vovô era uma pessoa do bem, ajudou tanta gente. Que bom, Maurício, ele será recebido com alegria no plano espiritual. Adorei saber que vovô está bem. Enquanto eu estiver aqui, quero ser igual a ele. Bela escolha, Maurício. Até mais, pessoal. Vocês viram? Gostaram do desenho? Então, esse videozinho mostra, né, o avô do Maurício que desencarnou. E aí o avô do Maurício, ele fazia coisas boas. E Maurício tinha lembrança desse avô e quis seguir as coisas boas que o avô dele fazia. Então, essa lembrança, né, esse pensamento bom que a gente tem do bem que o nosso amor, amado, parente fazia, isso vale muito mais do
do que às vezes aquele monumento fúnebre grandioso que as pessoas fazem e que às vezes é mais para a gente do que para o nosso familiar. Então que a gente pense um pouquinho nisso, que a gente lembre sempre do nosso ente que partiu, lembrando que a gente não precisa de coisas materiais grandiosas. A simplicidade está no nosso sentimento. A simplicidade está em seguir a simplicidade de Jesus. Isso aí é o verdadeiro amor. As atitudes, o caminhar no bem, o pensamento no bem, isso vale muito mais. A hora que a gente começar a seguir isso, a gente vai ver que a gente vai sentir uma felicidade que presente grandioso, de muito valor, não traz. É uma felicidade diferente. Então, que a gente tenha um domingo abençoado, um domingo cheio de amor, parabenizando as grandes mamães que vocês têm, e aí que vocês sejam aí muito felizes. Vamos fazer a nossa prece final? Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui com as nossas crianças, que o Senhor possa trazer, Senhor, tudo de bom para nossas vidas, tranquilidade, consciência tranquila, generosidade e caridade nos nossos corações, que possamos colocar em prática tudo que a gente aprende diariamente com essa doutrina espírita que nos presenteia com tanto ensinamento. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo domingo. Tchau! Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá, tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está